Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Felipe e antes de entrarmos diretamente no tema, como esse é o nosso primeiro vídeo do canal, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou professor universitário e pesquisador na área de planejamento estratégico, na administração de empresas. Sou estudioso da doutrina espírita desde o ano de 1998, ano em que, por acaso, eu entrei em uma reunião pública da doutrina espírita, não conhecia nada até então, e lá eu tive algumas sensibilidades. Ao final da reunião, conversei com uma pessoa que me indicou que comprasse um livro de Allan Kardec. Eu fui na livraria, que já estava para fechar, da Casa Espírita, e percebi que o dinheiro que eu tinha no bolso só dava para comprar um livro daqueles pocket, daqueles pequenos. E aí eu vi lá o Livro dos Médiuns. E claro, não é o ideal que você comece a compreender a doutrina espírita pelo Livro dos Médiuns, que é justamente a base científica. Mas eu comprei aquele livro e saí de lá às 22 horas. E naquela noite eu comecei a ler o livro e eu parei de ler aquele livro ao meio-dia do dia seguinte. Ou seja, eu passei a noite toda e até meio-dia e só parei de ler quando eu terminei o livro. Eu morava sozinho, eu saí de casa, almocei, retornei e recomecei a leitura. Eu fui me encontrando ali naquela leitura. Desde então eu fiz muitos cursos, eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a trabalhar numa casa espírita e depois eu comecei, alguns anos depois, a fazer palestras, ministrar cursos, trabalhar na área social e com mediunidade. Hoje eu viajo em um motorhome, que é onde eu gravo a maioria dos vídeos para esse canal, que eu gravarei, esse é o primeiro, e é por isso que nós temos um cenário virtual aí atrás. Não, eu não estou no plano espiritual ainda. Então esse aí é um cenário virtual, e nós gravaremos então no motorhome, em camping, em restaurante, e é assim que nós pretendemos levar esse canal à frente. Então vamos entender quem seria o povo eleito de Deus. Os hebreus, eles se consideram o povo eleito de Deus, ou seja, se consideram especiais para Deus. Assim como algumas religiões da nossa atualidade. Deus é o Criador de todos os homens. E sendo ele um Pai amoroso, como o próprio Jesus retratava, ele não iria privilegiar um pequeno grupo de bárbaros, assim podemos dizer, bárbaros, relegando ao abandono todo o resto da humanidade que ele próprio criou. Vamos entender um pouquinho da época. Então tinha a Judéia, Galileia e a Samaria, que eram províncias da Palestina, seriam como estados do país Palestina. Na Judéia ficava Jerusalém, Jericó, Belém e Betânia, que eram cidades. No estado, na província da Galileia, ficavam Betsaída, Cafarnaum, Caná, Naim, Nazaré. Na Samaria, Jesus esteve muito poucas vezes, porque existia uma hostilidade para com os samaritanos. E também vice-versa, os samaritanos para com seus compatriotas. Os samaritanos achavam que o culto à divindade deveria ser feito no Monte Garizim, onde existia um grande templo no passado. O restante do país discordava deles e consagrava o templo de Jerusalém. Por isso eles consideravam os samaritanos hereges. Não falavam com os samaritanos. Não, eram hereges, excluídos. Ou seja, eram filhos da mesma raça, separados por preconceitos e divergências religiosas. Coisa que ainda acontece nos dias de hoje.
E para compreender melhor, eu vou citar uma parábola do mestre. Chegou um homem e perguntou a Jesus: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. O homem perguntou: e quem é meu próximo? Jesus então lhe conta uma parábola. Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, porém ele foi assaltado e eles lhe roubaram até as roupas. O espancaram tanto que o deixaram quase morto, à beira da estrada. Foi passando por ali um sacerdote. O sacerdote, quando viu o homem, ele passou pelo outro lado. Nem chegou perto daquele homem. Depois veio um levita. Os levitas, pessoal, era uma casta que cuidava do serviço sagrado, ou seja, auxiliavam os sacerdotes e tudo mais. Ele passou por ali e quando viu aquele homem, ele também atravessou, passou direto. Veio então um samaritano. Lembra que eu citei para vocês? Os hereges, os excomungados? Quando ele viu aquele homem, ele teve piedade. Então ele se aproximou, pegou panos, limpou as feridas, jogou vinho, jogou óleo, que é o que se utilizava na época. Colocou-o sobre o seu animal, o seu burrico, e foi puxando, caminhando, e o homem sobre o burro. Levou até uma hospedaria e cuidou dele naquele dia. Passou a noite cuidando dele. No dia seguinte, ele deu 2 dinheiros, 2 denários ao hospedeiro e disse a ele: cuide desse homem, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então o homem lhe respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, com essa parábola, pessoal, qual é a lição que nós precisamos tirar dela? Porque de toda parábola a gente tem que tirar um ensinamento. Então a gente pode entender que o mérito não é se intitular religioso, porque ele citou que passou ali o sacerdote, o levita, mas exercitar a lei de amor, colocar na prática. O sacerdote e o levita podem ter feito uma prece, mas é preciso ação, você precisa agir. A prece te ajuda a ter força, força para suportar as vicissitudes e ir à ação. O samaritano, considerado herege pelos judeus, mas foi ele o cumpridor das leis divinas. E é isso o que importa. E aí a gente pensa, o que foi que aquele samaritano fez? Ele fez caridade. A caridade é a prece em ação. O Cristo demonstrou ali a precariedade das religiões atuais, das religiões oficiais. Existe uma outra parábola que ilustra bem isso. Jesus indo de Jerusalém, ele passou pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos gritaram para ele: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Aqueles homens saíram sem entender bem, mas enquanto caminhavam, eles foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, jogou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era um samaritano, o único samaritano daquele grupo. Jesus então perguntou: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros? Nenhum voltou em gratidão, a não ser esse estrangeiro? Ele não era hebreu, ele era samaritano. Curando tanto os judeus quanto os samaritanos, Jesus dava ali uma lição e um exemplo de tolerância. Ressaltando que só o samaritano voltou
ele mostrava que havia naquele homem maior fé e reconhecimento do que aqueles que se diziam da religião oficial. E eu vou trazer para vocês uma terceira parábola de Jesus que exemplifica isso. Jesus estava atravessando uma região hostil ali, próximo aos samaritanos novamente. O sol estava muito forte e ele sentou-se à beira de um poço. Uma mulher se aproximou para buscar a água e Jesus pediu água. Por que Jesus pediu água? Porque ele não tinha o balde lá para tirar, para amarrar lá no sari, na corda e puxar. A mulher percebeu que se tratava de um galileu pelo sotaque. Então ela disse, surpresa, como sendo tu galileu, me pedes água, a mim que sou samaritana? Jesus respondeu a ela, se soubesse quem te pede água, tu pediria e eu lhe daria água viva. Quem bebe dessa água, jamais terá sede. A mulher então perguntou, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Jesus respondeu, quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der se tornará fonte eterna de vida. Na verdade, a água que Jesus se referia era o conhecimento das leis divinas. A samaritana, pensando que a água saciaria sua sede para sempre, pediu que Jesus lhe desse da água viva. Foi então que Jesus lhe disse, vá, chama teu marido e volte aqui. A mulher lhe respondeu, Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus lhe disse, disseste bem que não tem marido, porquanto 5 maridos tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Ou seja, não fazia o papel de marido verdadeiramente. E a mulher se assustou, porque Jesus sabia da vida dela sem a conhecê-la. A mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Em que lugar devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou no Monte Garizim? Olha só o motivo da rixa. Foi então que Jesus disse, chegará a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus é espírito e verdade, e é assim que o devem adorar. Então, pessoal, aquele que julga quem é ou não eleito pela religião que professa, ou pela raça que pertence, está demonstrando que ainda não compreendeu o que são as leis divinas. 2000 anos depois e ainda não compreendemos. Eleitos são aqueles que se esforçam por seguir as leis divinas, que o Cristo nos deixou através de suas palavras e seus exemplos. Eu disse aqueles que se esforçam, porque daí para conseguir é mais complicado. Mesmo os que são renitentes em amar ao próximo, como Cristo nos ensinou, ainda esses recebem a beneficência divina, que não abandona nenhuma de suas ovelhas. Essa é a nossa mensagem de hoje. Até o próximo encontro e que a paz do Cristo esteja conosco.